Boa tarde, pessoal. Tudo bem? É uma satisfação encontrá-los novamente. Nós já conversamos aqui em outros momentos sobre a questão do PEMAC, dos indicadores de saúde bucal. E hoje eu volto com um tema voltado mais para a área clínica, que é a atenção à saúde bucal da gestante. Acho que a maioria do pessoal já conhece o nosso processo. Eu faço uma explanação, apresento os slides e ao final vocês têm um momento para tirar dúvidas, fazer alguns questionamentos, tá? Bom, os nossos objetivos hoje são refletir sobre a importância da integração entre a equipe de saúde como um todo, e aí os cirurgiões dentistas também nesse contexto. Acho que é muito difícil a gente falar em atenção à saúde bucal sem pensar num trabalho articulado com toda a equipe de saúde da família, tá? Então, a gente vai, ao longo da apresentação, falar sobre as possibilidades de atuação da nossa área, mas sempre pensando na articulação com toda a equipe. Discutir as questões relevantes sobre o tratamento clínico em gestantes e identificar algumas atividades educativas e preventivas que a equipe de saúde bucal pode estar desenvolvendo para proporcionar uma melhor atenção para as gestantes da nossa área de atuação. Bom, quando a gente fala em atenção à gestante, a primeira coisa que precisa passar pela nossa cabeça é a importância da atenção integral. A gente precisa estar sempre muito claro na nossa cabeça que a gente não está cuidando só de uma boca, né? Mas que nós estamos cuidando de uma mulher que nesse momento está grávida, mas que ela pode ter outros filhos, pode ter passado por outras experiências de gravidez ou não, pode estar vivendo em situações financeiras, econômicas, sociais e familiares que também podem de alguma forma estar interferindo no seu autocuidado e também no cuidado da sua saúde bucal. Então a gente precisa ter sempre essa clareza de que a gente precisa enxergar a mulher dentro do seu contexto histórico, familiar e social. E aí sim a gente vai conseguir ter uma amplitude maior do nosso cuidado em relação a ela. Pensar sempre na interdisciplinaridade e no trabalho em equipe, como eu falei anteriormente. A gente só vai conseguir ter sucesso na nossa atuação se a gente conseguir trabalhar de forma articulada com toda a equipe de saúde. Pensar que o nosso pré-natal ele pode somar muito com os resultados que a equipe já vem desenvolvendo. A atenção pré-natal ela é clássica, ela é de poder da equipe médica e de enfermagem, mas a equipe de saúde bucal ela consegue somar muito nos resultados e na questão da saúde da mulher como um todo. Então é imprescindível que a gente faça parte da equipe, que a gente trabalhe articulado com a equipe para conseguir que o pré-natal das gestantes tenha maior sucesso. Bom, a gente começa falando da importância da saúde bucal no pré-natal, principalmente relacionada à questão da desmitificação, né? Existem muitos mitos e muitos tabus de que a grávida não pode fazer tratamento odontológico, que gestante não pode ir no dentista, de que aquela frasezinha dos antigos, né? Cada gravidez é menos um dente. Então a gente precisa discutir com muita clareza, com muita abertura, com muito carinho, que a perda dos dentes ela não é uma ocorrência natural da gravidez, que o tratamento odontológico ele pode e deve ser realizado de forma segura em qualquer período da gestação, claro que com cuidados específicos em cada uma delas, e a gente vai tratar disso. Que os antibióticos, de maneira geral, quando bem indicados, eles não causam problemas dentários, né? Que ainda tem muita coisa, aquela coisa, eu tomei antibiótico na minha gravidez e foi isso que fez mal para o bebê, ou foi isso que fez mal para os meus dentes. Não. Existem indicações apropriadas e os antibióticos têm indicações, sim, em algum momento, mas que de forma correta não causam problemas. Que o cálcio ele não é retirado dos dentes da mãe e repassado para o feto, que às vezes tem essa coisa, né, de que os dentes estão descalcificando porque eu estou perdendo cálcio, porque eu estou grávida e o cálcio vai para o bebê. Não existe nada disso.
Então, são falas que às vezes vêm se perpetuando e que as pessoas acreditam, e que a gente, como profissional, a gente tem o dever de, com carinho, com clareza, né, e com delicadeza, ir discutindo e esclarecendo. E que a ingestão de flúor durante a gestação não torna os dentes dos bebês mais resistentes à cárie, ou seja, que o flúor ele é importante quando usado de maneira tópica e não quando ingerido. E que a gravidez ela não causa aumento de cárie na gestante. Que existem situações na gravidez que podem favorecer o aumento das cáries, mas não é gerar um filho, não é ter um bebê na barriga que vai causar o problema da saúde bucal. Bom, outra questão importante da importância, né, da saúde bucal no pré-natal é porque é um momento que a mulher, que a mãe ou futura mãe, ela está muito aberta para aprender coisas novas. Então é um momento propício para o desenvolvimento e manutenção de novos hábitos, tanto do cuidado dela com a sua saúde bucal, com a sua saúde geral, quanto para ela aprender coisas relacionadas ao cuidado que ela vai ter com o bebê, o cuidado que ela pode ter com os outros filhos e com o restante da família. A gente sabe que a mulher é o núcleo da família, né? Então que ela tem esse papel que desenvolve muito bem, que é de cuidar e acolher todo o grupo familiar. Então, se ela está propensa a aprender, a adquirir novos hábitos, isso se reflete para toda a família. E isso é muito importante. Então, aproveitar esse momento que ela de interesse, de aprender, é fundamental. Outro ponto que é importante destacar é que durante a gestação, muitas vezes, não sempre, mas na grande maioria das vezes, as mulheres passam por mudanças no seu padrão alimentar. Elas podem ter aumento do apetite, comer mais vezes ao longo do dia, comer em maior quantidade e em maior número de refeições. Tem os famosos desejos, né, que algumas mulheres apresentam ou por comida muito doce ou por comida muito ácida. E essa mudança no padrão alimentar, ela pode aumentar o risco de doenças bucais como a cárie e a gengivite. Então, como eu falei anteriormente, nós profissionais de saúde sabemos isso, mas é importante que a nossa fala seja clara dessa maneira na atenção e no cuidado das gestantes. Que não é a gravidez em si que causa o problema da saúde bucal, necessariamente. Mas que a cárie, normalmente, ela está envolvida com a questão da mudança do padrão alimentar e também da diminuição do autocuidado em relação à higiene bucal. Na gestação, também é muito comum o aumento da frequência de náusea, cialorreia, azia e vômito, a êmese que se fala. E essas situações podem levar uma maior acidez do meio bucal, e essa acidez pode causar a erosão do esmalte dentário, que é o que eu trouxe aqui na foto, né? A gente vê que está tendo um desgaste grande no esmalte dentário, não necessariamente relacionado à cárie, mas que pode causar sensibilidade dentária, pode causar problemas estéticos. Então, a gente precisa estar a gente precisa acompanhar bem isso durante o pré-natal, durante a consulta odontológica, para identificar se a gestante está com muito caso de êmese, de acidez bucal, para evitar que isso cause a erosão do esmalte dentário. Em relação à cárie, né, a incidência de cárie na gestação está relacionada com a mudança de hábitos e de higiene, como eu falei anteriormente, e não necessariamente com o fato de se estar gerando nova vida. O feto não tira o cálcio dos dentes da mãe. Em relação às alterações bucais que acontecem durante a gestação, a gengivite é um dos problemas mais comuns. E ela decorre não necessariamente da questão relacionada à higiene, mas da interação, da variação dos níveis de estrogênio e progesterona, que são os hormônios, né, relacionados à gestação, mudanças na flora bucal, a diminuição da resposta imune, da defesa do organismo, e a deficiência do controle de placa bacteriana. Então, todos esses fatores juntos, eles acabam
propiciando uma maior incidência da gengivite. Então, como profissional, a gente também tem que estar atento a identificar e diagnosticar esse problema. A periodontite, ela não necessariamente decorre da gestação, mas, em geral, é uma doença que afeta 30% das mulheres que estão em idade fértil. Então, não é que ela vai ter periodontite por causa da gestação, mas ela pode engravidar já tendo periodontite. E qual é o problema? O problema é que os marcadores inflamatórios desse processo infeccioso decorrente da periodontite, eles podem levar ao parto prematuro e criança com baixo peso ao nascer. Então, já foram feitos diversos estudos científicos cujos resultados identificaram essa associação positiva entre doença periodontal e bebês com baixo peso ao nascer ou parto prematuro. Então, é fundamental que o nosso cuidado à gestante seja de identificar o problema periodontal e tratá-lo adequadamente. Então, a importância de toda a gestante passar, no mínimo, por uma consulta odontológica durante o seu pré-natal. E a importância de nós, profissionais de saúde bucal, conversarmos e levarmos isso para a equipe onde a gente trabalha, para que os profissionais médicos, os profissionais da enfermagem também incentivem e orientem, e indiquem e até mesmo agendem a gestante para fazer essa consulta odontológica. Bom, então o nosso atendimento odontológico ele deve ter que rotina, né? Quando a gente for atender uma gestante. Bom, o primeiro passo é fazer o acolhimento dessa gestante. Ela vai chegar pra gente em alguns momentos agendada pela própria equipe ou indicada por alguém ou até mesmo por demanda livre, por vontade própria. Então a gente faz o acolhimento dessa gestante. Ao conhecê-la, a gente faz a identificação do seu contexto familiar e social para saber como é que ela está vivendo, com quem que ela mora, qual é a situação que ela está, como é que ela, a questão do autocuidado, se ela está bem, se ela às vezes está meio tristinha, com alguma depressão. Então, tudo isso a gente precisa identificar para conseguir motivá-la a realizar o tratamento odontológico. A gente faz uma anamnese minuciosa para saber como é que está o andamento da gestação, se é uma gestação de baixo risco, de alto risco. Em relação ao peso dela, se ela está com um aumento de peso dentro do que é esperado, ou se não está ganhando peso, ou se ganhou peso demais, e isso vai mostrar para a gente também a questão do padrão alimentar dela, como é que tá. Se ela fuma, se ela está tendo muitos episódios de vômito, de náusea, de acidez. Como é que se tem alguns, durante a gravidez, apresentou caso de infecção, parasitose, anemia ou outras doenças debilitantes. Isso vai ser muito importante para que a gente tenha um panorama da situação de saúde geral da gestante. Em relação ao prontuário médico que eu coloquei ali, porque em muitas situações já existe a questão do prontuário único, né? Então, a mulher tem um prontuário que é de livre acesso à equipe de saúde, dentista, médico, enfermeiro. Em outros casos, não. Em outros casos, o dentista tem o prontuário odontológico separado do prontuário clínico da paciente. Então, é uma coisa que eu trouxe para a gente pensar na importância da gente ter um prontuário único ou da gente ter o acesso ao prontuário da paciente onde tem as identificações da sua situação de saúde, para que a gente, como profissional, também tenha uma facilidade maior para fazer o diagnóstico da saúde dela. Vamos fazer o exame clínico bucal, analisando a questão dos dentes, da mucosa, da gengiva, se tem gengivite, periodontite, erosão. Algumas lesões de mucosa comuns também na gestação são o granuloma, então a gente vai fazer todo esse exame clínico bucal e propor um plano de tratamento, tá? Bom, como é que pode ser o atendimento odontológico? Essa classificação por trimestres, ela ainda é usual, tá?
Então, que é bem comum, a gente sabe que é no primeiro trimestre, é um período menos adequado para o tratamento odontológico, porque é nesse período que acontecem as principais transformações embriológicas do feto, do bebê. Então, todo o tratamento que for feito nesse primeiro trimestre, ele tem que ser leve, tranquilo e direcionado principalmente ao tratamento das questões de emergência, urgência, de dor aguda. Que o segundo trimestre é o período mais adequado para a realização das intervenções clínicas e dos procedimentos odontológicos essenciais, claro que sempre de acordo com as indicações. No terceiro trimestre é o momento que há o maior risco de síncope, hipertensão, hipotensão e anemia, porque a barriga da mama já está grande e pode haver uma maior compressão da veia cava, então é frequente o desconforto na cadeira odontológica. Então, a questão de que o segundo trimestre é o período mais adequado ainda é atual, é verdadeiro, mas que a gente não necessariamente precisa deixar de atender a gestante porque ela está no primeiro ou no segundo trimestre de gravidez. Não é isso. Existem situações e situações. As urgências, elas devem sempre ser atendidas, observando-se, claro, os cuidados indicados em cada período da gestação. Muitas vezes a gente tem aquela coisa, né? A gente só vai fazer o essencial e o resto deixa para fazer depois que o bebê nascer. A gente tem que pensar que adiar os cuidados dentais para depois do parto pode ser meio problemático, porque as novas mães estarão focadas no atendimento dos recém-nascidos. Então, a gente tem que aproveitar, sim, a motivação da mãe, aproveitar se elas tiverem condições de refazer todo o tratamento odontológico no segundo trimestre. A gente pode aproveitar, sim, esse momento para deixar o tratamento concluído. E aí, sim, depois que ela tiver bebê, ela pode se programar para cuidar do filhinho sem se preocupar com essa coisa de ter que voltar para concluir o tratamento depois. Na realização de tomadas radiográficas, deve-se proteger a gestante com avental de chumbo, e essa também já é uma questão que a vigilância sanitária cobra, que o avental de chumbo, proteção seja feito para todo e qualquer paciente. Então, a gente não precisa descartar o uso do raio-x odontológico. A gente, claro, não precisa fazer bateria de raio-x, fazer tomada radiográfica de todos os elementos dentários, mas uma radiografia que vai nos ajudar no diagnóstico e tratamento de um dente, não vai ser isso que vai causar problema para a gestante, tá? Usar o protetor de tireoide, se possível usar os filmes ultra rápidos, aqueles que precisam de menor tempo de exposição de raio-x. Isso não vai contraindicar fazer raio-x nas gestantes, tá? Então, quando possível, utilizar a segunda metade do período da manhã para o agendamento, onde os episódios de enjoo e EMs são menos frequentes. É uma coisa que a gente pode tentar planejar na organização da agenda, né? Eu não trouxe modelo de organização da agenda porque isso varia muito de unidade para unidade, né? Dentro de um mesmo município tem unidades que têm uma agenda diferente da outra, então minha proposta não é essa. Minha proposta é fazer com que vocês pensem realmente no que é viável dentro das condições que são mais ideais para a gestante. O ideal é que ela seja atendida no período da manhã, da metade da manhã em diante. Então, a partir das 9, 10 horas, porque é um período que ela não costuma ter tanto enjoo. No começo da manhã tem bastante enjoo, logo depois do almoço, às vezes também não é um período muito ideal, porque essa questão de acabar de comer, ser atendida. Então, nesse período da metade da manhã em diante é um período bom para conseguir fazer o tratamento da gestante. Antes do atendimento odontológico, aferir a pressão, eu acho que é uma dica boa, né, pra gente ver como é que ela tá antes de começar o tratamento. Deve-se evitar a posição de decúbito dorsal, totalmente deitadas. A gente tem o hábito, né, de deixar a gestante totalmente deitada na cadeira. O ideal é que ela fique sentada, inclinadinha, ou então virada de ladinho pro lado esquerdo, porque aí não tem compressão da veia cava e aí ela vai se sentir mais confortável para ser feito o tratamento. Evitar mudanças bruscas de posição, né? Ela deitada, ela levanta, só pode ficar pronta. E ao terminar o atendimento, recomendar que ela fique sentadinha por alguns minutos para ver se ela não vai, né, ficar tonta, ter vertigem. E ter sempre bom senso, né? Durante a avaliação clínica a gente vai saber como é que está a condição de saúde dela para que a gente possa fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. E claro, sempre fazendo o nosso trabalho integrado com a equipe de saúde da família.
Se a gente vê que ela está com alteração na pressão arterial, se ela já relata que não está se sentindo muito bem, nesse momento, nesse dia, talvez não seja o dia de fazer o atendimento odontológico, mas de passar por uma avaliação com a enfermagem ou com o médico para ver como é que está a condição de saúde geral dela antes do tratamento odontológico. Tá? Bom, eu trouxe esse quadrinho aqui, ele é bem bacana, ele é do protocolo de atenção à saúde da gestante do município de Londrina, no Paraná. E eles fizeram um quadrinho com os procedimentos que podem ser feitos com bastante segurança em cada trimestre. Então, eles colocam ali que no primeiro trimestre se faz anamnese e preenchimento da ficha clínica, avaliação geral da paciente, exame clínico e identificação das necessidades de tratamento, plano de tratamento a ser realizado. Eles pedem a assinatura do termo de consentimento, que é uma coisa que a gente tem que, né, também começar a pensar. Às vezes a gente não tem esse hábito de propor o plano de tratamento e ter essa assinatura do paciente. As questões de educação e saúde bucal, todas essas informações que eu estou conversando com vocês agora, são justamente para a gente lembrar do que a gente pode conversar com as gestantes e fazer a adequação do meio bucal. Como a gente falou, o primeiro trimestre ele não é ideal para o tratamento clínico em si, mas a adequação do meio com instrução de higiene, controle de biofilme, raspagem em polimento, aplicação de flúor, ART, né, com escavação das cavidades e preenchimento com cimento de anômero de vidro ou com IRM, e remoção dos irritantes locais, alguma restauração em excesso, um bordo que esteja machucando, que esteja favorecendo o acúmulo de placa, e eliminação dos focos infecciosos e da dor, né? A gente não vai deixar nenhuma gestante com dor só porque está no primeiro trimestre da gestação. Então, esses são os procedimentos mais indicados para o primeiro trimestre. Já no segundo trimestre, além de todos esses, no final do quadrinho já estão ali, né? Eliminação dos focos infecciosos e realização de exodontia, procedimento endodôntico, de drenagem de abscesso e o tratamento odontológico de rotina, restauradores e cirúrgicos. E no terceiro trimestre também a mesma coisa. Então, se vocês podem olhar, se tiverem interesse, depois lá no final eu coloco a referência para vocês desse protocolo de Londrina. Ele está bem bacana. A prescrição de medicamentos. Lembrando de novo, né? Quando a gente for fazer a prescrição de medicamentos para gestante, é sempre bom que a gente já esteja trabalhado de modo integrado com a equipe da enfermagem, com o médico, para saber, primeiro, se essa gestante já está fazendo uso de algum medicamento. Às vezes a gente vai prescrever um antibiótico, um anti-inflamatório, um remédio para dor, e ela já está tomando porque o médico prescreveu. Então, a gente vai estar sobremedicando o paciente. Então, é sempre importante a gente ter acesso ao prontuário e abertura com a equipe para conversar e tirar alguma dúvida que a gente tem, tá? Em relação aos analgésicos que a gente pode prescrever, bom, em relação aos remédios de maneira em geral, é tranquilo porque a maioria dos remédios que nós dentistas costumamos prescrever aos nossos pacientes, eles podem ser prescritos com segurança para as gestantes, tá? Então, o paracetamol, ele pode ser prescrito em qualquer fase da gestação, desde que em curto período, né, de 48 a 72 horas. A gente vai prescrever paracetamol uso contínuo, tá? O ideal é 500 mg de 6 em 6 horas. A dipirona não deve ser indicada para gestantes hipotensas, com pressão baixa. E a indicação é de um comprimido ou 35 gotas a cada 6 horas. Os anti-inflamatórios já tem um detalhe. Não é interessante que sejam administrados antes das 9 semanas da gestação e após as 32 semanas da gestação. Nesse intervalo pode ser utilizado com bastante segurança. E um anti-inflamatório muito comum, que a gente normalmente tem disponível na unidade, é o diclofenaco. 50 mg de 8 a 8 horas por 3 dias. Então pode ser utilizado com bastante segurança nesse período gestacional. Os antimicrobianos, então, as penicilinas de modo geral, ampicilina, amoxicilina, são antibióticos considerados seguros para o uso na gestação e na lactação também. A única ressalva que se faz é a associação de amoxicilina e ácido clavulânico devido à falta de maiores estudos, né, que mostrem que não tenha realmente nenhum problema na gestação. As cefalosporinas também são consideradas seguras.
A gente também pode considerar o bochecho com clorexidine, não deixa de ser um antimicrobiano, mas de uso tópico. Então, em caso de gengivite ou periodontite, ela pode ser indicada para bochecho. O ideal é que no máximo até 10 dias, né? Porque senão ela começa a amarelar os dentes e deixa aquele gosto ruim na boca, dificuldade de sentir o sabor dos alimentos. O que é contraindicado? A tetraciclina, né? Tetraciclina, que a gente sabe que historicamente ela causa manchamento nos dentes. As doxiciclinas também, que a gente costuma prescrever em caso de doença periodontal. É um ótimo antibiótico, mas ela não pode ser utilizada durante a gestação. E a sulfas e o metronidazol não são recomendados. Metronidazol tem bastante discussão. Uns dizem que pode, outros não pode. Então, mas por via das dúvidas, a gente tem uma gama interessante com as penicilinas e cefalosporinas. A eritromicina também pode ser utilizada, tá? Em caso de paciente que seja alérgico às penicilinas. Em relação aos anestésicos locais, às vezes a gente como profissional também tem muito medo, né? Porque a gente fica naquela coisa, mas será que, né? Vamos tentar sem. Então, uma coisa que a gente sempre fala, que a anestesia ela deve ser realizada sempre que necessário. A gente não precisa submeter um paciente a um tratamento odontológico passando dor, porque a gente está inseguro em utilizar, tá? Mesmo porque já se sabe, assim, né? Já tem estudos que dizem que a lidocaína é o anestésico local mais utilizado em todo o mundo e mais recomendado para gestante. Ele pode ser utilizado com segurança, tá? E às vezes a gente fica naquela dúvida, mas tem que ter vasoconstritor ou não tem que ter vasoconstritor? Os estudos apontam que o agente vasoconstritor na composição do anestésico tem o objetivo de retardar a absorção do sal para a corrente sanguínea, que leva à diminuição da toxicidade e também aumenta o tempo de duração da anestesia. Então, pode sim ser utilizado o anestésico com vasoconstritor. O mais indicado e o mais seguro em todos os protocolos que eu tenho visto é o uso da lidocaína 2% com adrenalina. Adrenalina ela é produzida normalmente pelo corpo, então não tem problema. Na concentração de 1 para 100 mil. E, claro, a gente não vai poder usar uma quantidade grande de tubetes, né? Que com bastante segurança a gente pode limitar o uso a 2 tubetes de anestésico. Mas para fazer um procedimento de uma exodontia simples, que pode ser feita às vezes num período gestacional, ou de uma restauração, ou de um tratamento de um dente que esteja com dor, de uma abertura coronária, por exemplo, é o suficiente, a gente pode fazer o procedimento com bastante segurança e sem causar o transtorno do atendimento com dor para paciente, né? A fluoroterapia, de novo, não tem novidade, gente. A gente sabe que o suplemento de flúor, ele não é indicado, né? Não existe evidência científica de que o suplemento de flúor ingerido, ele vá diminuir a incidência de cárie na mãe e também que não existe evidência científica de que vá favorecer com que o bebê tenha dentes mais fortes, tá? O que eu coloquei ali, conversar com a equipe, é porque às vezes nós profissionais de saúde bucal temos essa visão, sabemos essa informação, mas trabalhamos com alguém na equipe que prescreve, um enfermeiro, um médico que ainda prescreve suplemento com flúor. Então, que isso é importante de conversar na equipe para saber se todo mundo está tendo a mesma fala, tá? E que a fluoroterapia tópica, sim, no período gestacional ela é sempre indicado de acordo com o risco e atividade de cárie da mãe, tá? Então, em algumas situações pode-se prescrever bochecho com flúor, em algumas situações só a ATF com gel, em outras situações vai precisar uso de verniz em dentes que já estejam com mancha branca. Então, isso a cada caso, a gente profissional de saúde, a gente normalmente já sabe disso, como fazer essa prescrição do flúor. Se alguém ainda tiver dúvida, tem aquele manual de fluoretos do Ministério da Saúde, que ele traz bastante informações, ele é bem completo, bem claro, para a gente tirar alguma dúvida em relação a que tipo de fluoreto prescrever e em que situação. E a atenção odontológica na gestação de alto risco. Até agora a gente tem falado nas questões
odontológicas da gestação de baixo risco, né? Tudo que a gente pode fazer e deve fazer para a manutenção da saúde bucal da gestante. Bom, a gestante de alto risco, ela normalmente apresenta algum problema obstétrico, né? Pré-eclâmpsia, hemorragia na gestação, ou alguma intercorrência clínica, como cardiopatia, pneumopatia, nefropatias, diabetes, hipertensão, epilepsia, e uma série de outros problemas, que acabam classificando essa gestação como uma gestação de alto risco. Nesse caso, quando a gente não tem possibilidade, né, de postergar a intervenção, a gestante está com foco de infecção, ela está sentindo dor e precisa ser feito o atendimento odontológico, é imprescindível o contato do dentista com o médico que acompanha a gestante. Tá? Então, nas outras situações a gente pode conversar para tirar alguma dúvida, tá? Mas no caso da gestação de alto risco é imprescindível, tá? Esse contato. Nos municípios que tem CEL ou que tem referência para CEL, para Centro de Especialidades Odontológicas, a gente pode pensar na possibilidade do encaminhamento da gestante para ser atendido pelo dentista que faz o tratamento dos pacientes com necessidade especial, tá? Mas, relembrando, é só nos casos de gestação de alto risco, onde a gestante tem algum problema obstétrico ou alguma intercorrência clínica grave que não permita que ela seja acompanhada na atenção básica. Senão, ela deve ser acompanhada por nós na atenção básica, ela é nossa responsabilidade, tá? Apesar de ela ser de alto risco, existem alguns procedimentos que a gente pode fazer com muita tranquilidade e segurança na atenção básica, tá? Educação e saúde, todas essas orientações que são fundamentais que ela tem, a gente pode trabalhar com ela. Adequação do meio bucal com ART, fazer escariação com a cureta e selar a cavidade com ionômero de vidro, IRM, pode ser feito com bastante tranquilidade. Um tratamento básico periodontal, uma raspagem supragengival, um polimento, aplicação de flúor, isso a gente pode fazer, tá? Deve fazer, mesmo na gestante de alto risco. Bom, e como que a gente vai organizar a atenção à gestante, então? Primeira, né? Não primeira que eu já falei, estou falando durante toda a apresentação, é a questão da integração da equipe. É comum a gente ouvir relatos de colegas que dizem: mas a gente fez uma palestra tão bonita, a gente fez uma atividade tão bacana e não teve adesão, não apareceu ninguém, apareceram 2 gestantes e a gente marca, a gente agenda, mas elas não vêm. Gente, para a gente conseguir ter sucesso, a gente precisa trabalhar em equipe. O médico, o enfermeiro precisam, junto com a gente, fortalecer o discurso da importância do tratamento odontológico. Tá? O atendimento odontológico ele deve ser inserido na rotina do pré-natal. Não adianta a gente fazer um pré-natal odontológico separado do fluxo do pré-natal que é feito na unidade. A gente precisa trabalhar integrado. Tá? Ter definido um protocolo de atenção à gestante, um fluxograma dos caminhos que a gestante vai percorrer na unidade também é importante. Por exemplo, aqui em Florianópolis, o protocolo de atenção à gestante de Florianópolis diz na primeira frase: as gestantes deverão ser agendadas para consulta odontológica após a primeira consulta de pré-natal e o atendimento deve ser o mais precoce possível. Então tá lá, é protocolo. Toda a gestante, a mulher faz a consulta, tá grávida, o resultado deu positivo, ela faz a primeira consulta do pré-natal e dali ela já sai com a consulta agendada para o tratamento no dentista, tá? Então, essa é uma coisa que a gente é fácil fazer, a gente só questão de organizar a agenda, né? Como é que a gente consegue fazer isso? Com uma agenda compartilhada. Às vezes a gente está lá, deixa a nossa agenda lá no consultório, só com o nosso auxiliar está lá nos ajudando. E cadê a agenda? Tem que parar com o dentista, mas a agenda não está aqui, ninguém sabe como é que é, ninguém sabe o horário. Então passa lá e a gestante às vezes já lembra na cabeça dela, mas sempre ouvi dizer que grávida não pode ir no dentista. Aí ela já vai embora e já não vai na consulta com o dentista. Então, é importante essa questão da agenda compartilhada,
tá? Porque se ela tá ali com um médico, com um enfermeiro que já diz, então tu precisa ir na dentista, porque é importante por isso, por isso, por isso, já, tu pode vir tal dia? Posso. Então já é uma maneira da gente direcionar esse atendimento, tá? Importantíssimo também o papel dos agentes comunitários na busca ativa, né? Na busca ativa em todos os sentidos, para que o cadastro das famílias e a identificação das gestantes na comunidade seja atualizado, para que a gente saiba quem são as gestantes que estão sendo acompanhadas pela unidade e dessa forma que a gente saiba também se as gestantes estão participando das ações previstas no pré-natal, das consultas com enfermagem, com o médico, com o odontólogo, da participação nos grupos, dos cursos de gestante, tá? Esse cardápio de ofertas, ele também tem que estar sendo exposto, né? A unidade precisa sempre divulgar bem esse cardápio, o que ela oferece. Faz pré-natal, faz grupo, faz curso, faz puericultura, faz encontro, né? A questão da visita domiciliar também é importante, em algum momento que a gente saiba que é uma gestante que está reticente, que não tem aparecido, que não tem vindo. Então, às vezes, em algum momento, se algum profissional for acompanhar a agente comunitária lá para conversar, para identificar o problema, às vezes ela está passando por um problema que é tão grave, às vezes a gente fica, poxa, mas não veio no pré-natal, não veio na consulta, né? Não tá dando valor, não está se preocupando. Às vezes ela está passando por algum problema tão maior que não está deixando ela vir, né? Então, numa visita domiciliar, às vezes a gente consegue identificar esse problema, se solidarizar e tentar ajudar ela a encontrar alguma solução para esses outros problemas que ela está passando, tá? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho na questão de como organizar a atenção à gestante, né? A gente tem algumas experiências, né, de faz um grupo ou faz um encontro com as gestantes em sala de espera no mesmo dia em que elas são agendadas para fazer a consulta com pré-natal. A gente sabe que tem situações que tem muito sucesso. Por quê? Porque às vezes marcam um dia para vir na consulta com o médico, outro dia para vir na consulta com o dentista, outro dia para vir no grupo, já é um monte de dias e aí a gestante, é muita coisa, não vou num só. E ela escolhe o que ela prefere ir, né? Então, se às vezes a gente conseguir organizar para que as ações sejam num dia, então faz uma atividade educativa, não precisa ser 1 hora, gente, não precisa ser 2 horas. Uma atividade educativa de 15 minutos, de 20 minutos, né, em sala de espera, depois ou enquanto elas vão indo à consulta, ajuda para que não tenha esse excesso de atividades em vários dias e que dificultem o acesso dela, né, dificulte a participação dela nas atividades. Então, é uma questão que a gente pode fazer. Eu estou lendo aqui, né, que Rio Negrinho. Aqui nós atendemos as gestantes no mesmo dia que a médica, né? É uma possibilidade. E se tem sucesso, perfeito. Eu acho que essas experiências elas têm que ser replicadas mesmo para a gente tentar conseguir a maior adesão possível, né? A gente da saúde bucal, a gente luta muito contra esse preconceito que as gestantes têm de fazer o tratamento odontológico e concluir o tratamento odontológico. Então, quanto mais artimanhas, né, a gente tiver para conseguir captá-las e motivá-las, é excelente, né? E que temas que a gente pode trabalhar nos grupos, né? Primeiro, a desmitificação do tratamento odontológico, porque é tudo isso que a gente conversou até agora, né? Não é novidade, mas que até já trouxe essa apresentação, porque numa dessas, se vocês tiverem interesse, vocês podem até utilizar essa apresentação para facilitar para vocês nos grupos, né? Trabalhar a questão da importância do aleitamento materno, do uso de bicos e chupetas, da questão da transmissibilidade da cárie, né? Nessa questão de que a mãe, quando tem muita cárie na boca, ela pode transmitir as bactérias para o bebê, se elas compartilham a colher, através de beijo, se a mãe coloca o bico da criança na boca para limpar e coloca na criança. Então, essa coisa da transmissibilidade também é importante discutir. A questão do período de formação e calcificação dos dentes descidos que acontece durante a gestação e isso tem implicação se a gestante toma algum remédio, algum medicamento sem prescrição, porque esses medicamentos podem atingir a corrente sanguínea e chegar na sementinha do dente de leite que está se formando. Então, são todos esses pontos importantes que podem ser trabalhados nos grupos. Orientação sobre a prevenção da cárie, o que é a cárie, como é que ela acontece, como fazer a higienização bucal, a questão do controle da dieta, né, do uso racional do açúcar, do uso do flúor,
as doenças da gengiva, que a gente já falou até agora, as alterações hormonais, são todos pontos que são muito tranquilos de serem conversados e que são importantes que a gestante tenha informação para que ela também possa, né, embasar a mudança do seu hábito de higiene, de alimentação, de autocuidado com propriedade, né, para que ela tenha esse embasamento teórico para conseguir fazer essas mudanças, que é difícil mudar, né, a gente sabe que é. Então, se a gente tem esse embasamento, é mais fácil. E na questão das atividades educativas com as gestantes, a gente já vai puxar o gancho também para conversar com elas sobre a importância da puericultura, que é para elas estarem trazendo o bebê para as consultas de puericultura, que também são feitas de forma multiprofissional, né? Enfermagem tem as ações clássicas dela, pesar, medir, ver se está amamentando, todo esse cuidado, e a gente pode estar também articulando as ações de saúde bucal nas ações de puericultura, né? Então, a gente vai trabalhar com a questão do aleitamento materno, se a mãe está conseguindo amamentar, ajudar na motivação dessa amamentação por todos esses benefícios, né, que a gente sabe que tem, os nutricionais, os emocionais, da questão da criança ficar mais protegida pelos anticorpos, e também lembrar para a mãe, até para a própria equipe que trabalha aqui com a gente, que o aleitamento materno ele atrasa a introdução do açúcar na dieta da criança e que isso influencia positivamente no retardo da experiência de cárie. Que as crianças que mamam no peito, elas têm maior resistência a usar o bico artificial, né? Então, que ela evita esse uso. E que a amamentação, ela estimula o desenvolvimento facial, né? Através do fortalecimento do músculo, do desenvolvimento craniofacial. Isso vai ajudar com que a criança faça deglutição, sucção, mastigação, a fala, né? Todas as funções do sistema estomatognático. Na puericultura, a gente vai trabalhar com a mãe a questão da importância da higiene bucal do bebê, né? Que ela se inicia com o nascimento, que é importante que o bebê, desde pequenininho, seja acostumado com alguém manipulando a boquinha dele, né? Que a gente pode utilizar uma série de materiais para ser higiênico, pode utilizar, quando o bebê não tem os dentinhos ainda, pode utilizar a gaze, ou então a dedeira, que pode ser utilizado o creme dental para criança, ou então uma solução de água oxigenada diluída, que eu gosto bastante para fazer a limpeza dos dentinhos das crianças. Conversar com elas que a questão que nem sempre vai ser fácil, né? Que às vezes a criança vai chorar, que não vai querer deixar limpar a boca, não vai querer deixar escovar, mas que é importante que os pais sejam firmes e tenham paciência e através de brincadeira, de questões lúdicas, de muito carinho, que elas vão acostumando a questão da higiene bucal, porque assim as crianças já vão crescendo com esse hábito, e aí é difícil perder esse hábito mais tarde, que isso vai ser muito bom para a manutenção da saúde bucal das crianças. Falar da questão da chupeta, né, que a questão da chupeta é complicada mesmo, é questão cultural, né, às vezes a mãe chega com o bebê em casa, já no primeiro presente que alguém traz já é um bico, né, que não necessariamente a criança precisa chupar bico. Eu vejo às vezes situação em que a criança não quer o bico, ela gospe, alguém vai lá e coloca o bico na boca da criança, né, que ele não tem necessidade. Se ele mama no peito ainda, ele não vai ter a menor necessidade, né, de usar a chupeta. E que a chupeta, ela tem, ela causa, sim, né, problemas graves ortodônticos, né, então é muito mais fácil a gente não dar do que ter que tirar depois o bico da criança. Então, tomar esses cuidados. Mas claro que a gente sabe que a sucção é um hábito de formação da criança, que tem crianças que têm maior necessidade de sugar, até para ficarem calmas, então que nesse caso existe a chupeta ortodôntica que pode ser utilizada. Né? Então todos esses pontos e uma série de outros a gente pode trabalhar na questão dos grupos com as gestantes e também depois nas consultas de puericultura. É importante que a gente sempre trabalhe, como de novo falando, né, de maneira integrada, para em equipe a gente identificar como organizar essas ações de maneira que seja para facilitar o acesso das gestantes ao serviço. Tá?
Bom, em relação ao monitoramento e avaliação das ações de saúde bucal gestante, quem participou do PEMAC não sei, ouviu as outras webs que nós fizemos, existe um indicador que é acompanhado hoje, que é a proporção de gestantes que tiveram atendimento odontológico. Então, o cálculo feito é o número de gestantes atendidas pelo cirurgião dentista da equipe de saúde bucal, dividido pelo número de gestantes cadastradas vezes 100. Então, isso vai dar um percentual de quantas gestantes, o percentual das gestantes que fizeram atendimento odontológico, pelo menos uma consulta, né? Essa informação, quem trabalha na equipe de saúde da família registra no relatório PMA2 complementar, tá? Então, tem aqui tipo de atendimento de cirurgião dentista, tem primeiro consulta programática, escovação dental supervisionada, tratamento concluído, urgência e atendimento gestante. Então, é fundamental que a gente tenha o cuidado e o capricho no registro dessa informação, para que a gente saiba como é que está o andamento e a gente também conseguir fazer um monitoramento e avaliação do acesso das gestantes aos serviços de saúde bucal. Gente, as referências de apoio para essa web são o Caderno de Atenção Básica de Saúde Bucal, do Ministério da Saúde, da página 64 à página 67, fala sobre atenção à gestante. O Caderno de Atenção Básica de Atenção ao Pré-Natal de Baixo Risco, ele é bastante utilizado pela equipe médica e de enfermagem, mas da página 143 à página 145 fala sobre atenção à saúde bucal, então é super interessante para vocês lerem e também discutirem isso em equipe, né, para que essa fala que eu estou tendo com vocês, ela seja uma fala uníssona, ela seja uma fala comum de toda a equipe, né, para que a gente tenha o apoio da equipe médica de enfermagem na captação e motivação das gestantes para o tratamento odontológico. O protocolo de atenção à saúde integral da mulher de Florianópolis, da página 58 à página 59 também eles colocam a questão da atenção à saúde bucal. Vocês acham isso no Google, é só colocar lá, tá? Protocolo de atenção integral à saúde da mulher de Florianópolis e já conseguem baixar o PDF. E o Manual de Saúde Bucal de Londrina, ele tá super completo, tá? Além da atenção à gestante, ele é um protocolo de atenção a todos os diversos ciclos de vida e situação. E da parte do pré-natal, é da página 233 à página 262. Esse protocolo ele foi revisado pelas universidades do Paraná, então ele está bem completo, bem bacana, bem didático e que vocês podem utilizar para complementar esse assunto que a gente conversou aqui hoje. Para encerrar, um poeminha do Mário Quintana que eu acho muito bonitinho. Mãe, são 3 letras apenas, as dessa bendito nome. 3 letrinhas, nada mais, e nelas cabe o infinito. E palavra tão pequena, confessam mesmo os ateus, é do tamanho do céu e é apenas menor que Deus. Então, com essa mensagem, eu agradeço a todos vocês pela participação na nossa atividade de hoje. Me coloco à disposição como consultora do Telesaúde para responder qualquer dúvida que vocês tenham. Vocês podem encaminhar através das consultorias síncronas ou assíncronas. É só acessar o nosso portal, para quem já tem o login sem acesso ao portal e posta dúvida, que a gente entra, se for a dúvida assíncrona, aquela por mensagem, até 72 horas eu respondo, senão a gente pode agendar para conversar através do Skype. Tem os telefones, e-mail, contato do Telesaúde. E eu sempre coloco também o contato da divisão estadual da saúde bucal com o Dr. Caetano e Ana Cristina. Se alguém tiver alguma situação para conversar com eles, aí está o contato. Então, gente, muito obrigada pela atenção de vocês e agora eu fico à disposição se alguém quiser fazer alguma pergunta. Obrigada. Bom, pessoal, acho que ninguém tem dúvida, né? Eu procurei fazer realmente uma apresentação bem simples. Para os profissionais de saúde bucal pode ser que não tenha muita novidade mesmo,
do que a gente costuma estudar, do que a gente costuma ler, mas eu acho que é sempre importante a gente relembrar. E eu procurei mesmo, né, fazer uma apresentação bem didática, bem colorida, bem bonita. Se vocês tiverem interesse de usar nas atividades de vocês, vocês podem ficar à vontade, né? Depois fica lá no portal e vocês podem salvar a apresentação e podem também utilizar para vocês, tá? Então, muito obrigada pela atenção de vocês e a gente está sempre à disposição. Qualquer dúvida, se tiverem, por favor, procurem o nosso serviço aqui através da teleconsultoria. Um abração para todo mundo, bom restinho de semana, tchau, tchau.